Eu achava que, quando a gente falava em aquecedor solar, né, eu imaginava que era alguma coisa que deixava a temperatura da água um pouco mais elevada, mas que não chegava ao nível de ser uma água bastante quente, né, de ser uma coisa assim que teria uma eficiência tão alta, né. Esses tubos a vácuo, para mim, eles são assim de uma eficiência tremenda, né, mas então eu esperava que fosse uma coisa menos, como que eu posso dizer, menos eficiente. Aqui a gente via falar daquelas placas planas, né, com um negócio preto, com uma serpentina passando lá no meio, mas aí no final das contas eu gostei muito da eficiência de tubo a vácuo, né. Tanto é que depois que você instalou aqui em casa esse sistema de aquecimento solar, sei lá, deve ter um ano já, ou sei lá, um pouco mais que isso, nunca mais eu precisei de ligar o chuveiro elétrico. Nunca mais mesmo. Então, assim, você falar que você mora numa casa onde durante o ano inteiro você não precisa de ligar o chuveiro elétrico, nem quando está chovendo, né? Hoje, por exemplo, é um dia que choveu o dia inteiro, o sol não saiu, mas eu tenho certeza que quando eu for tomar banho de noite lá, mesmo assim, eu não vou precisar de ligar o chuveiro elétrico. E a expectativa que eu tinha antes era de que nesses dias específicos, quando você está na ausência do sol, você precisaria ligar o chuveiro elétrico. Por isso que eu me preocupei, né, em estar colocando o chuveiro elétrico também lá, mas mesmo assim nunca precisou, até hoje eu nunca precisei utilizar mesmo. O chuveiro ele fica sempre desligado, ele nem fica, apesar do chuveiro que eu tenho ele ser híbrido, né, daquele que quando a água quente chega ele desliga, mesmo assim ele sempre fica desligado, eu nunca precisei de ligar não, nenhuma vez, né. Então, você pensar assim que hoje em dia existe um sistema de que você, na sua casa, você pode até não precisar mais de eletricidade dentro do chuveiro para você poder tomar banhos quentes, isso aí para mim foi uma experiência sensacional. Quando a gente solicitou o sistema aqui é porque ele já foi previsto para um gasto bastante alto no futuro, né, com uma banheira de hidromassagem e tudo mais. A experiência até agora foi que eu não precisei de ligar o chuveiro elétrico nunca, né, então isso aí pra mim é o que importa, é o que eu tô gostando. Espero que eu não precise de ligar nunca mesmo com a banheira de hidromassagem, porque ela não vai ser uma coisa que vai ser ligada o tempo todo, vai ser ligada esporadicamente. E quando ela for ligada, por exemplo, eu não vou ligar o meu chuveiro, então realmente é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque além de ser esteticamente mais bonito, de ser uma coisa que você vê assim, o princípio é um princípio muito óbvio na física, mas é uma coisa que os outros aquecimentos solares não tiraram proveito, né? Esse a vácuo, inclusive, ele tem uma segurança maior, né? Tem toda a questão de quando cai uma chuva de granizo, você não precisar de trocar a placa toda, você pode trocar apenas os tubos que forem danificados. Mas aqui em Brasília já teve uma chuva de granizo agora no mês passado e não quebrou nenhum tubo, então mesmo assim ele tem uma resistência muito boa. E isso acaba deixando a gente mais confiante, né, para poder utilizar e recomendar para as pessoas também, porque as pessoas passam na rua e perguntam, o que é aquilo ali na sua casa ali, aquele monte de coisa lá? Eu falo, aquilo dali é aquecimento solar. Recomendo. Então, para você recomendar uma pessoa para outra pessoa, geralmente você fica meio assim, né? E aí quando você passa pela experiência, que você vê a eficiência, que você vê funcionando, você fala, não, isso aqui desse cara você pode comprar que vale a pena.